todos vocês. E antes da gente começar a fazer a dissertação sobre o tema da semana, eu queria dizer que vocês agora podem se tornar membros do Sagrado Podcast por uma quantia inferior a R$5. Dessa forma, certamente estarão ajudando o Sagrado Podcast a melhorar o seu ambiente visual, comprar equipamentos novos, enfim. Queria falar para vocês também que nós breve estaremos interagindo com a lojinha do Sagrado Podcast. Verdade, colocando aí camisa, a boutique do Sagrado Podcast, né? Canecas e coisas afins. E podem também colaborar com o Sagrado Podcast com o famoso comentários, é o Super Valeu. Super Valeu. O Super Valeu, gente, faz com que vocês coloquem pra gente, pro Sagrado Podcast poder estar sempre melhorando mais e mais, quantias que começam a partir de um valor efêmero, se não me engano, R$5, R$2. Chega até R$500, obviamente. Se for você botar... deixa o comentário, né? E deixa o comentário. E se for por R$500, eu vou passar o meu Pix. Fica tranquilo, eu sou um bom banqueiro, eu sei guardar direitinho o dinheiro. Bom, começando o assunto de hoje, a palavra de salvação e organização. Natureza, política e saúde para o povo de Axé. E quem vai abrilhantar a noite, como sempre, é o nosso famoso babalao erudito de Fá, Márcio Ifairaô Beate, nosso jornalista. Erudito. Há tantos mais eruditos que eu. Boa noite a todos e a todas. Borbó e Bochechê. Mais uma vez um prazer imenso estar aqui com meus abures, meus amigos, trazendo aí informação de qualidade para o nosso povo de Axé, para aqueles que buscam, né, informação qualificada, menos fofoca, menos lenga-lenga e mais seriedade na área da comunicação. Bom, organização e política são duas palavrinhas que a maioria do povo, de uma forma totalmente equivocada, tem verdadeira ojeriza. Há pessoas que abrem a boca cheias de orgulho para dizer que detestam política. Odeio política. Não me meto com política, não quero saber de política. São pessoas que não sabem um dos conceitos mais básicos da vida. Qualquer movimento que você faça, individual ou coletivamente, já é política. Porque a política é a arte da ocupação do espaço, é a arte do convencimento do outro, é a arte da troca de ideias e de entendimento entre os seres humanos. E isso nós fazemos desde o primeiro momento em que abrimos os nossos olhos de manhã e damos bom dia aos nossos pais, aos nossos irmãos, à nossa esposa, ao nosso esposo. Nos arrumamos para pegar um ônibus, ir para o trabalho, ir para a escola, a faculdade, a universidade, coisas que o valham. Então a política ela faz parte do cotidiano da gente, sem que a gente perceba. E não saber que isso tudo que acontece no nosso dia a dia é parte importante do que se chama de movimentação política, é um erro crasso, é um erro muito grande, muito grave, que nos leva a ter uma visão equivocada da política. Vejam bem, historicamente, o Brasil se constitui de uma elite dominante, perversa e burra, porque a elite dominante brasileira é uma das mais burras do mundo, e essa elite ela quer tudo para ela, ela divide muito pouco, ela compartilha muito pouco. Então, essa elite criou uma concepção junto à cabeça, junto ao corpo da população, do cidadão comum, eu, você, teu pai, tua mãe, teu irmão, criou a ideia de que política é apenas o que eles fazem. E o que eles fazem, de modo geral, é algo muito sujo, é algo muito excludente, e é algo muito ruim para o conjunto da sociedade como um todo. Então, logicamente, é natural até
que haja por parte das pessoas que tenham o mínimo de ética, o mínimo de brio, o mínimo de vergonha na cara, né, uma postura de dizer: eu não quero ser como são esses sujeitos. Isso é muito bom. Mas o erro está aí. Porque quando eu digo eu não quero me envolver com essa gente, eu permito que a concepção política deles se fortaleça. Porque eles não passam a não ter oposição. Eles não têm contraposição, eles não têm enfrentamento. Então, essa elite, esse grupo dominante, vai cada vez mais se fortalecendo. É importante que a gente entenda, como eu falei no início, que a política é a arte da ocupação do espaço. É importante que a gente entenda que se nós não nos movimentarmos para ocupar determinados espaços, outros se movimentarão e ocuparão esse espaço em nosso lugar. Então, o povo reclama. É corriqueiro ouvir gente nossa, gente do povo de Axé, dizendo o seguinte: mas os evangélicos são muito mais organizados que nós. Fato. Contra o dado da realidade, não há o que argumentar. Eles são muito mais organizados que nós. Agora, por que são mais organizados? Porque eles são pragmáticos. Eles colocam na ideia que precisam ter ali naquele espaço os representantes deles, que levem as ideias deles. E aí eles não vão ficar olhando se o sujeito abre a Bíblia para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ele não vai ficar olhando se a igreja do sujeito tem o crucifixo com o Jesus pendurado ou tem a cruz sem o Jesus estar pendurado. Ele não vai ficar criticando a igreja que canta um hino diferente do outro, da outra igreja sua. Porque eles entendem que essas questões são questões menores no momento em que decidem que vão ocupar um determinado espaço. Então, eles se juntam, criam uma unidade entre eles. E aí eles se fortalecem. Nós, culturalmente, nós, população negra, homens e mulheres negros no Brasil, nós fomos construídos ideologicamente para nos odiarmos, para nos tratarmos como inimigos, para não nos unirmos. Inclusive, há um documento histórico americano de um fazendeiro, um senhor de escravo, se não me engano, chamado Lynch. E depois, ao longo do programa, eu posso até ver essa referência para colocar aqui no podcast, para quem quiser ler e se aprimorar sobre isso, onde esse fazendeiro mostrava as várias técnicas para que o proprietário de escravos, o senhor de escravos, ele agisse de maneira a que aqueles homens e mulheres escravizados no mesmo ambiente não se unissem, passassem a se odiar cada vez mais. E isso, gente, no Brasil, foi aplicado de uma maneira extremamente eficaz. Então, nós somos os grandes críticos de nós mesmos, de uma maneira muito mais cruel do que os nossos adversários. A nossa capacidade de apontar o dedo para um irmão nosso e criticar e desqualificar e dizer que ele não tá, que ele está aquém do que ele se coloca, do que ele objetivamente está pleiteando, e aquela pessoa chegar num determinado momento, como dizem hoje, né, chegar a ser cancelada, né, ou chegar a ser excluída totalmente de qualquer espaço político, é uma questão muito séria. Então, quando a gente fala em organização política, quando a gente fala da necessidade que temos de pegar temas que são centrais para a nossa religiosidade de matriz africana, como os temas ligados à natureza, que são riquíssimos para nós, como temas ligados à alimentação, se não me engano, está aí, né? A questão da alimentação de terreiro, alimentação saudável, sacrifício de animal, temas centrais para a nossa religiosidade de matriz africana. Então, se a gente não se organiza em torno desses grandes temas,
Se a gente não consegue se unir em torno disso, a gente não vai conseguir se unir em torno de nada. Então vamos sempre ficar igual o cachorro de rua, correndo atrás do próprio rabo, enquanto a caravana vai passando e a gente ali se lamentando que estamos sempre perdendo, estamos sempre no segundo plano, né, ou então mesmo na periferia das decisões políticas do país. Trazer o tema da organização política num ano eleitoral, porque daqui a pouco começam as eleições municipais, é fundamental. Trazer um representante das religiões de matrizes africanas que atua dentro de um partido representativo, que tem uma história com a comunidade negra, que tem uma história com as religiões de matrizes africanas, como tem o PDT, lembrando aí as figuras de Abdias do Nascimento, né, de Carlos Alberto Caó de Oliveira, né, e de tantos e tantas outras companheiros e companheiras que passaram e ainda atuam dentro do PDT, hoje tanto no Rio de Janeiro quanto em vários estados do país, é muito significativo e é muito importante para nós. Eu fico feliz a gente estar trazendo esse tema e estar trazendo o pai aqui para essa conversa, porque é uma representação importante e louvável que a gente tenha hoje dentro desse partido. Agora é aquilo, ele não vai fazer nada sozinho. Ele, por mais capaz que seja, por mais articulado que seja, por mais inteligente que seja, ele precisa de apoio, precisa de suporte. Se a gente não entender que precisamos entrar para o partido para fortalecer o companheiro que já está lá, lutando sozinho, ocupando um espaço que, em tese, é um espaço de todos nós, a gente, cedo ou tarde, vai perder também essa representação. Então, nós estamos aqui no Sagrado Podcast hoje para tratar o tema da política sem necessariamente fazer proselitismo político para o lado de ninguém. Nós temos aqui, entre nós mesmos, concepções e visões políticas distintas entre nós. Nós respeitamos cada um a visão política de cada qual, mas entendemos que não é possível para o campus das religiões de matrizes africanas, dado o contexto político atual com o qual vive a nação brasileira, se alinhar à extrema-direita, por exemplo. Porque é projeto da extrema-direita o criar uma nação autocrática de viés evangélico pentecostal, aonde a nossa existência como grupo religioso, como segmento religioso, não cabe. Então, exterminar as religiões de matrizes africanas é algo real na linguagem e na concepção política do grupo de lá. Então, não nos é possível compor uma extrema-direita que em algum momento vai agir para nos matar, seja fisicamente, ou seja, sufocando a nossa prática de culto, como ele já vem tentando fazer de várias formas. Toda vez que aparece um deputado, um vereador, propondo uma lei limitando o abate de animais, na ritualística que nós fazemos nas religiões de matrizes africanas, nós sabemos que estamos sob ataque, e é um ataque racista, porque é o racismo religioso que está imperando aí. Por que trata-se de racismo religioso? Porque não é uma coisa voltada, por exemplo, para o judaísmo, ou para o islã, ou nem mesmo para o catolicismo, mas é voltado para nós, as religiões de matrizes africanas. O judeu mata bicho, o muçulmano mata bicho e o católico mata bicho. Se vocês não sabem, tem várias maneiras. Se alguém quiser perguntar mais à frente, a gente até pode falar sobre isso. Sim, verdade. Mas existem várias formas onde o sacrifício animal está relacionado, e pasme, eu digo o seguinte, o cristianismo, a maior religião humana, a maior religião da humanidade, é toda pautado na dimensão do sacrifício de sangue. O que é o sangue e o corpo de Cristo? O que é a grande discussão entre Lutero e Calvino, A transmutação, transliteração, aquela questão toda. Lutero dizia que era uma questão simbólica e Calvino dizia que não, era verdade. Quando se invocava ali na Santa Ceia que o pão se transformasse no corpo de Cristo, realmente virava carne. E o vinho virava sangue. E isso é cultuado semanalmente nas grandes igrejas do mundo inteiro. Sem problema nenhum.
Quando o noviço é consagrado padre, mata-se um pombo branco na cabeça dele, evocando-se o Espírito Santo. Tá tudo bem. Sim. Né? Como é que o muçulmano rompe o Ramadã? Sacrificando um carneiro. E o judeu lá com aquele que fica Ele batendo se limpa com frango, frango até o frango morrer. Pois é, Pois até o frango morrer. É um ebó. bom. Paraldo, né? É o paraldo. É mais ou menos isso. E ninguém fala disso. Agora, quando se mata-se um frango, uma galinha nas casas de matrizes africanas, aí então é um grande problema da defesa da natureza e da defesa dos animais. A gente precisa aprender a olhar a realidade que nos cerca. Verdade. E isso a gente só aprende com organização. Isso a gente só aprende com estudo. Isso a gente só aprende se desenvolvendo politicamente. E eu acho extremamente importante, vital, né, para que a gente possa, né, como influenciadores, como portadores de informação, estar trazendo esse debate aqui para o Sagrado Podcast, para os nossos ouvintes, afiliados, amigos, parceiros, para que reflitam sobre a política e o papel da política na vida de cada um de vocês. Tá bom? Boa noite, espero que a gente tenha aqui hoje uma boa discussão e bons debates sobre esse tema. Flávio, Anjo. É isso aí então, minha gente. O tema de hoje, algumas pessoas vão querer até se desviar do assunto, mas é o que é extremamente necessário. Olha só, a salvação é a gente se organizar, meu povo, porque a natureza está ameaçada, consciência política poucos candomblecistas, umbandistas, quimbandistas e fichas têm, pouquíssimos, tá? E até a nossa saúde está comprometida de forma geral. A gente está sendo agora assolado por uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que é para poder privatizar certas regiões que são próximas à costa, ao mar, à praia. Ou seja, se você pegar, atualmente, já acontece em diversos lugares, a galinha da macumba para poder fazer um despacho, utilizar a cachoeira para um ebó, com coisas naturais que a água vai levar, que será consumida por outros animais, nada que vai ficar ali para sempre, apesar de que a gente, como espiritista, candomblecista, o que quer que seja, acaba errando, deixa vidro, coisas quebradas, a gente acaba agredindo a própria natureza, enfim, não são todos. Eu, por exemplo, sempre utilizei folha da mamona, folha de bananeira de jardim, o que quer que seja, porque ele vai degradar e não vai ferir ninguém. Quando ele quebra, ele machuca, ele fere as pessoas. Qualquer coisa de louça vai machucar as pessoas, não é? Mas dependendo de onde você for, você é linchado, é ameaçado, é xingado. A gente não pode acessar qualquer cachoeira. Isso já é uma realidade. E estão querendo privatizar as costas, boa parte da praia, com intenção de fazer resort e outras coisas mais. Não, mas a PEC não é de privatização, não é disso que se fala. E como a gente consegue se defender disso? A gente está perdendo o espaço da natureza. Você, se for numa montanha, Ileoque, arriar algo que seja um ebó, se ali tiver tráfico de droga, ou alguma facção de qualquer coisa ali que estiver tomando conta, opa, aqui não. Você é obrigado a descer. Se você vai numa linha do trem, aqui não. Tudo bem, que não era nem para ter acesso. Jorge Wallace falou que a PEC diz que o litoral é preservado. Se você vai para a praia, também tem problema. Se você vai para qualquer outro tipo de coisa, você tem problema. Ou seja, se não houver organização por parte de nós africanistas, a coisa vai ficar muito complicada, gente. E aí, nesse afã da vaidade de não querer um votar no outro, por exemplo, olha que eu não gosto de fulano, que eu não gosto de ciclano, a gente nunca vai eleger um representante, de fato. Né? E aí eles tentam falar que Zumbi do Palmares era de homossexual ou escravagista, que tinha escravos, entre outras coisas mais, para poder depreciar a imagem de Zumbi do Palmares, entre outros líderes negros, e escondem pessoas como os irmãos Gebouças, que também tinham pele negra, alguns poetas tinham pele negra. Isso tudo vai sendo escondido, eles vão embranquecendo a história do país para que a gente acabe não tendo força. Da mesma forma que fizeram com a senzala. Colocaram negros de diversas etnias dentro de uma mesma senzala para que falasse línguas diferentes, até inimigos, e não conseguisse se organizar, e da mesma forma fazem até hoje. Tanto que as pessoas acabam pensando de forma diferente e se atacam mutuamente. Há tempos atrás, quando surgiram os ogãs, Zequedes, as rodas, os mobais de Xangu, o candomblé ele foi muito mais inteligente. O povo negro ele foi muito mais inteligente. As senhoras, as negras, então, da Bahia, elas tinham seus balangandãs, que são considerados o primeiro banco. O balangandã é considerado o primeiro banco da história do Brasil.
guardavam suas joias, guardavam seu dinheiro nas pulseiras, no pulso, no pescoço, a fim de comprar a liberdade de seus irmãos. Então o pensamento ele já foi muito mais coeso. Ou a gente acorda agora, ou infelizmente a gente vai perder saúde, espaço e os privilégios concedidos por um país laico, que de laico infelizmente não tem nada. Tem de racismo e tem de hipocrisia. Vai, Flavinho. Tudo bom, Bocheche? Boa noite a todos. Falar de política eu não gosto muito, não. Fui até convidado esse ano, vinha vereador, eu falei, tô fora. Não, menino. Vamos lá, gente. Em relação à política, realmente, como o Márcio falou, nós temos divergências. E porque eu sou uma pessoa que eu sou eclética nos pensamentos. Por exemplo, eu acho que a gente pode, como diz o Gundamage, a gente pode, na discussão nasce a luz. Então a gente pode divergir, porém respeitar. E nem sempre porque eu não concorde com o Márcio, eu tenho que ser o pior inimigo do Márcio. Então eu não concorde com o Léo, eu tenho que ser o pior inimigo dele. E vice-versa. Porque o que acontece, gente? O grande problema da política é que os massas de manobra, né, são os leigos que recebem metade de informações ou fake news, esses leigos viram os superprotetores da mentira. E com isso faz que você se torne a massa de manobra deles. E com isso você acaba sendo levado e eles conseguem fazer o que eles querem. Tá? E cria vínculos. Porque, olha só, muitos brigam, eu sou fulano, eu sou Beltrano, e os dois se matam, se brigam aqui, igual time de futebol. Entendeu? Não, eu sou Flamengo, eu sou Vasco, eu vou te matar porque você é do Flamengo, eu vou te matar porque você é do Vasco. No final, o jogador do Vasco depois vai pro Flamengo, o jogador do Flamengo vai pro Vasco, se mistura. Ou então tá todo mundo na boate tomando cerveja, pegando um monte de mulher, e você tá aí, ó, chorando, sofrendo, brigando por uma bandeira. Eles não estão nem aí. E assim também eu vejo a política dessa forma. Eu acho que a política tem que ser respeitada. Agora, vamos lá pro tema. Palavras de salvação e organização. Natureza, política e saúde. Tudo na vida é política. Tudo é político. A gente quando fala de política, a gente fala muito de governantes, vereadores, né? Tudo é uma política. Tem uma política, tanto que a palavra política é o quê? Política de segurança, política da empresa. São ordens, são normas, como que as coisas têm que ser feitas. Então, a política ela é realmente introduzida dentro da religião, dentro de um culto, dentro de uma sociedade, dentro de uma casa. Porque se existe um dono de uma casa, um maior que manda, que banca, ele impõe a política dele ali dentro. Não só com soberania, mas também, às vezes, com comum acordo com todos da casa. Então, a gente tem que aprender a entender que, indiferente se você é direita, é esquerda, é centrão, é nada não, você tem que aprender a zelar aquilo que é bom para a sua comunidade. E qual é a sua comunidade, Gundadil? E qual é a sua comunidade? Não é o axé? Então, você que é do axé, você tem que zelar. Porque uma coisa que foi muito interessante, a gente estava falando nos episódios anteriores, quando a gente fez o episódio do Doté Luiz Jagum, ele avisou que o povo evangélico ia ter cadeira na política, ia poder falar dos problemas dentro do evangelho. Se organizaram e estão lá com uma das bancadas mais fortes e temidas que tem dentro do Congresso Nacional. Pois é, mas por quê? Porque eles se uniram, entendeu? Se uniram. E com isso, as pessoas conseguiram lá evoluir. E o povo de axé? Leva a mão não, leva a mão não. Mas o povo está tão preocupado em saber, como disse o Mofaiá, a pena branca da galinha preta? Porra, você está preocupado. E o cara cortou lá no axé do vizinho lá, a galinha com a faca virada ao contrário para cima, porque o certo é para baixo. Você está preocupado se o cara cortou o frango serrano, se enfiou lá
aqui no Coisa. Você quer estar preocupado porque na tua casa de axé corta frango e na casa do axé do outro não corta, Não, só dá mas comida interessante que a gente seca. tem diversas associações, mas tu não vê ninguém falar de uma ajuda com direito, tu não vê ninguém falar de um dentista, de um plano médico de saúde. Isso. É um para tomar conta da vida do outro e ninguém Isso. faz nada, nem colabora com porcaria nenhuma. É isso mesmo. E é bem interessante isso, a gente está falando sobre política, que tudo tem política, gente. Você não viu o entrevistado da semana passada, da retrasada, qual é o nome dele? O Africanizando? Marcelo Marcelo falou aí, abraço, meu amigo. Um abraço, meu amigo. Pô, é um cara que tá guerreando, tá buscando. E a Messan, né? Também. A Messan também, Buruboia. Então, são pessoas que estão fazendo o nome buscando uma evolução. E é assim que a gente tem que fazer. Se vamos falar de política, vamos falar de união primeiro. União das casas de axé. Vamos nos unir. Vamos parar de olhar de como se o Ogan toca com a tabaque com a mão ou se toca com a Guidavi. Vamos se unir, vamos falar assim, quantos estão precisando? Quantas pessoas precisam? Vamos fazer a nossa comunidade evoluir. É isso aí. Eu ainda prefiro a palavra organização, cara, porque união eu acho tão difícil. Tão difícil. Mas é por isso que diz Ifá, né? Tem muito machucado, muito ferido, babá. Fogo Nadir, mas é o que diz Ifá, né? Em Ossadi, se eu não me engano, onde nasceu as sociedades, o ser humano é autodestrutivo. Eles precisam se organizar para sobreviver. Se o homem não fosse autodestrutivo, não teria política, não teria presidente, não teria governador, não teria rei. Bom, vamos a pensar os próximos blocos para a gente poder começar a entrevista com o nosso querido Babá que se encontra aqui presente. Então, gente, essa primeira parte do bloco, o Babá vai falar bastante disso já, daqui a pouco. O Babá Eduardo não vai fugir. Vamos entrar para as previsões de Ifá para Rio de Janeiro, São Paulo, porém, para todo o Brasil. Solta aí a vinheta. Previsões de Ifá para a semana. É isso aí, meu povo. E mais uma vez o Orumilá colocou para o Brasil o Odifá Ossameji. Em cima disso vamos desdobrar. Tá contigo, Flavinho. Tá com eu. Então vamos lá. De novo eu. Olha eu aqui. Vamos lá, gente. Eu vou falar uma coisa bem rápido agora sobre o Ossameji. O Ossameji está falando em relação ao tempo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, que está muito frio. Em alguns estados que está aí muito frio. O Ossameji fala sobre a questão da sinusite, da questão dos glóbulos, né, dos nossos olhos, lacrimejar, toda essa do parte... chifre da cabeça do amigo. Vamos tirar o chifre da cabeça do amigo. Não fala isso. Tarro no ruminante. Eu não vou entrar nessa questão de tarro, porque isso é uma coisa complexa, que cada um tem o seu. Vamos lá, gente. Mas falando assim sobre a questão de saúde, vamos falar um pouquinho de saúde, tá? O Ossameji está falando para você cuidar da sua saúde, principalmente área respiratória, né? E área, toda essa parte do rosto, né? Então vai no otorrino, toma xarope, se cuida, não dá mole. Muita gente vai parar no hospital e isso pode trazer algum surto de alguma gripe ou virose essa semana e pessoas passarem por dificuldade. É isso aí. Bom, gente, vamos lá. Ossameji, mais uma vez, é um Odifá que nos inspira consciência, nos inspira autocuidado e atenção. Promete ser uma semana bastante agitada, por exemplo, na área da política. Ainda porque a gente viu isso começar a acontecer agora. Me parece que o leilão do arroz, Marcelo, que ia se comprar o governo federal, ele foi cancelado. E justamente por uma coisa que diz Ossameji: a falta de organização. Tá tudo suspenso no ar. É o vendaval. Ou seja, tá falando de grandes traições dentro do cenário, do espectro político, Ossameji, ainda porque o Odifá, onde os acordos, os pactos, eles não são cumpridos. Lembrando novamente da história ao qual as senhoras entraram na boca de Orumilá para poder atravessar a ponte. Para o Aie, e na hora que chegaram aqui desse lado, elas não quiseram sair, quiseram devorar ele por dentro, e teve que ser feito todo um malabarismo, toda uma espécie de atuação através de ebó,
chamado IPC ou IPCHE, ou como quem quer queira falar, para poder retirar aquele grande problema que o Orumilá tinha contraído por ter bom coração. Já está falando até que os protagonistas dentro do nosso cenário político, prefeituras, a gente pode ver aí líderes do Congresso, o próprio presidente da República vão sofrer de autotraição, tá? Às vezes em querer estender a mão e ajudar, da mesma forma que aconteceu agora com essa questão do arroz que ia ser leiloado, que eles iam comprar mais barato para vender a R$4, ele pode sofrer de traição dentro do seu próprio âmbito de trabalho, tá? E muito disso pode evidentemente estar vinculado a essas questões justamente de alta traição, de mudança de partido. A gente está agora às beiras de eleição municipal, e é uma eleição que é muito importante, onde as pessoas ganham espaço. Então começou a correria, se eu não me engano está no período de troca de partido ainda, enfim, para que se fomente política, e tudo agora vai virar tal da fake news. Aí já fala, por exemplo, o Sameji, aquele que vai atrampar, que vai pegar um cavalo para si, ou no caso nem pegar para si, vai segurar o cavalo, tem que estar com o milho na mão. Existe um caminho que ele é muito famoso, que teve numa minissérie chamada, se não me engano, Mãe de Santo, que foi exibida na Manchete na década de 90, ou final de 80 para 90, eu não lembro direito, que ele é exibido até hoje, que fala justamente quando o Batalá foi visitar seu filho Xangô e ficou preso 7 anos em um calabouço. Esse pataquim, esse refrão, esse tanifá, ele se representa em 2 odus. Um deles é o Barameji, o outro odu é o Sameji. E aqui já está falando, num deles, que se eu não me engano foi o Barameji, Oxalá, como um grande senhor da teimosia, não escutou Orumilá, porque ele foi consultar Orumilá. Falou assim, olha, não ajuda ninguém no caminho. Olha, leva 3 mudas de roupa pro senhor, não era para você ir, vai dar problema. Quando chegar lá, não reclame de nada com ninguém. Foi preso, tomou umas pancadas porque pegou o cavalo, chegou, foi confundido com o ladrão e ficou ali amargando aquela cadeia, aquela cela. Já em Osameji, como fala, se você tiver com o milho na mão, o final ele pode ser diferente. Porque Oxalá ele também foi preso, tomou banho de Epô, banho de Edum, que é o carvão, entre outras coisas mais. Teve que lavar suas roupas, mas ao chegar e oferecer o milho para o cavalo, cumprir com os ebós, com os pré-requisitos, ainda que ele tenha sido teimoso, chegou lá e ele encontrou Xangô. E quando ele encontrou Xangô logicamente o reconheceu, e ele, por esse caminho, não ficou preso o tempo que deveria ter ficado preso. Pelo contrário, conseguiu aí restabelecer a conversação com o seu filho tão querido, por mais que tenha passado por diversos obstáculos ao longo da vida. Eu já estou falando esse Odifá, se a gente não tiver preparado pela estrada, pela seara que a gente vai caminhar, a gente vai se arrebentar todinho. Isso dentro da própria casa, está falando em trabalho, as armadilhas elas já estão postas, e você ainda pode ser confundido, como está em Osameji, com ladrão com quem não presta. Já está falando até que a imagem de alguns políticos que não tem nada a ver com certas coisas, o próprio presidente, por conta dessa questão de arroz, vai ter uma imagem um pouco abalada, porque vão associar eventuais golpes que poderiam estar sendo fomentados ali à imagem, à figura do chefe do Executivo Nacional. Ou então, ou seja, ele poderia não ser o culpado, ele não estava roubando o cavalo, ele queria levar o cavalo para Xangô. Mas ele vai pagar por isso. Se não estiver preparado dentro da esfera política, isso vai dar problema. Vamos passar a bola para o Marcião. Osameji, a segunda vez sai, né? Um pouquíssimo tempo, dentro de um contexto estranho que esse país está vivendo. Mas Osameji diz que tudo está no ar, né? Tudo está solto no ar. Isso aí pode ser compreendido de várias maneiras, né? Até mesmo como uma certa falta de objetividade, né, um certo um distanciamento, né, da cabeça, do pensamento com a realidade do dia a dia. Há que se ter muito cuidado, né, quando sai esse Odu, porque está dizendo Ifá que pode haver uma tendência a alguns devaneios, né, alguns rompantes de como é que chama, gente? Aquele negócio de grandeza, né? Complexo de grandeza. Complexo de grandeza e tal. E aí as pessoas meio que viajarem um pouco na maionese, né? Um pouco na batata. Osameji, quando também traz essa questão de tudo estar no ar, tudo está flutuante,
tem a ver também com essa questão, como o Flávio muito bem apontou, nessa questão dos problemas das vias aéreas, né, dos problemas respiratórios que traz isso tudo, né? Fala de problemas de adenoides, né, e de alergias. Então, eu estou há 2 semanas resfriado e aqui em casa também. Muita gente está. E foi apenas essa mudança de clima que ocasionou isso aqui no Rio de Janeiro e em várias outras regiões do país. E a gente está aí com os vírus, né? Influenza, H1N1, H5, não sei quantos 5. COVID então, também, né? o Covid voltando. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa parte aí das nossas vias aéreas e o cuidado aí com essas doenças respiratórias. Sameja é um duo que fala de muita perseguição. Aí fala do poder feminino, fala que as senhoras perseguiam Lula, como bem destacou o Fange, né? Elas entraram pela boca de Ossameja e o perseguiram desde o útero da mãe até que ele nascesse aqui no mundo. E até que o Oromila fizesse então uma armadilha e aprisionasse essas senhoras e ali ele passasse a negociar com elas. Então, na verdade, está nos mostrando Ossameja que no âmbito da política, no âmbito individual, nós precisamos ter muito cuidado com falsas acusações, né, com palavras levianas, né? Temos que ter muito cuidado também como nos colocamos para que o que a gente fale não se volte contra nós mesmos, né? A gente precisa ter muita atenção e muito cuidado, não só com o que falamos dos outros, mas com o que projetamos de nós mesmos, né? Porque esse é um Odu que já nos alerta para uma série de problemas no aspecto da interpretação de como as coisas são vistas, né? e são observadas. É muito provável que haja aí algum tipo de ebulição, algum tipo de movimento em que comecem a aparecer algumas mulheres com protagonismo político interessante, ou seja, no campo da política estrito senso, no campo da economia, ou então em destaque em outras áreas. Por exemplo, nesse momento está em debate no Congresso Nacional, né, uma emenda parlamentar colocando a pena para o aborto maior do que a pena para o estupro. Ou seja, a nossa querida e amada bancada evangélica está praticamente incentivando os homens a estuprarem, né, isso no país onde mais se estupra mulheres no mundo, e ao mesmo tempo fechando todas as possibilidades que já existem na nossa legislação desde 1940 para que a mulher se proteja, né, do fruto de uma agressão, uma violência que seria uma gravidez indesejada, advinda de um estupro. E nesse momento várias são as mulheres, né, artistas, cantoras, acadêmicas que estão se levantando aí nas redes sociais e estão começando um processo de mobilização contra essa PEC. Então você vê aí que a temática, a agenda feminina, né, começa a se colocar e sendo consubstanciada pela força imagética, né, que essas mulheres de destaque têm na sociedade, pode vir a se tornar aí um movimento de onda, um movimento avassalador, que daqui a pouco esteja envolvendo vários entes políticos da sociedade brasileira. Então, está aí o Ossameja mostrando das possibilidades aí que poderemos vir a ter aí pela frente, graças aí ao que o Odu está nos trazendo. É ao vivo, gente. Faz parte. Voz fantasma. Um lugar gigantesco, uma casa enorme. É ao vivo. Pegou de surpresa, ela veio fazer a filmagem para poder fazer o nosso Tirapod. Né? Finalizou, meu tio? Finalizei. Então é isso aí, meu povo. Vamos passar então para o próximo bloco, que é o que antecede a grande entrevista da data de hoje, chamado Filosofia em Gotas. Quadro Filosofia em Gotas.
Gente, coitada da Sussuca. A Sussuca veio pra cá pra fazer a filmagem, que a gente bota, utiliza, fazer tira-pó e tudo mais. O telefone me toca na hora. Coitado de sua amiga. Falar nisso, o tira-pods são agora todo dia, às Sussuca. 10 horas da Tá manhã. bom, você pode me dar água? Vai ser sempre no YouTube, vai sair um episódio do Tira-Pods, tá? É isso aí, gente. Pra vocês não sabem o que é o tira-pod são todas essas entrevistas desde a primeira que se tiram um bom pedaço Por temas. por temas do podcast e se exibe a partir das 10 horas da manhã. Tem muito assunto já legal, já tá rolando no YouTube, tá? A vocês que foram entrevistados também podem divulgar o trabalho de vocês, que tá lá salvinho. E lembrando que quem é assinante, né, quem colabora com a gente para manter o podcast, assiste antes, tá? Já tem vários Tira-Pods no canal para assinantes. Conforme o tempo vai liberando um por dia. Então, quem quiser assistir mais... Pois é. Como a Assina. conta tá feita no nome do Flávio, vou ter que assinar pra poder ver os vídeos. Tá o nome do Flávio? Tô Não. ferrado, Tá cara. no nome do Tô lascado. YouTube do Agora Sagrado. sim, eu vou ter Não que vem com assinar. essa, Vamos assinar de coração, porque o canal é bom. Bom, gente, a filosofia em gotas de hoje é: os pássaros de uma mesma plumagem voam juntos. Ou, diga-me com quem tu andas, que te direis quem é. Quem se franquia a palavra? Eu, né? Vai. Vamos lá, gente. Pássaros de uma mesma plumagem voam juntos. Hoje é um podcast muito voltado à política, por mais que o nosso entrevistado aí é um babá, né? De Quimbanda, não é isso? De Quimbanda, de Candomblé, de Umbanda, É mix. um colecionador de títulos. Então, assim, mas a gente veio trazendo esse tema político. E é bem legal isso. Os pássaros da mesma plumagem voam juntos. Nós temos que entender que não é... Lá vem, tu veio na mesa, tá sacudindo a câmera pra cacete. Não é... É o desmanheca ou... Não, desmanhecado não dá, não. Então, Então, assim, vamos lá. Eu vou falar comendo. Presta atenção, gente. A questão é o seguinte, não é você escolher um lado. É direita, é esquerda, é centro, é isso, é aquilo, como eu falei antes. A questão é, a mesma plumagem é a mesma... essa câmera. É a mesma questão da gente entender que, da mesma forma que os evangélicos se unem para buscar a causa deles, nós do axé, indiferente se você é do candomblé, da umbanda, da quimbanda, zimbanda, quadrimbanda, zindomblé, não importa se você é homolocô, se você é queto, nós temos que nos unir para buscar, através da política, benefícios para o nosso povo. Somos uma religião, uma cultura que já é tratada de má forma por ser de negros. Então, por ser de negros, já somos tratados mal. Porque dizem que é do diabo, é do demônio, Gundadil. Porque é de preto, é do diabo. Então, assim, gente, é isso. Não é você puxar um lado igual Flamengo e Vasco. É você se unir e buscar bons caminhos, lutar por boas causas dentro da sua plumagem. Guru. O nosso Filosofia em Gotas, ele geralmente sempre é feito em cima do Odu que saiu para a semana, e a gente disserta em cima do que a gente chama de refrão dos Odus e faz. Bom, dessa forma a gente está falando um refrão de Ossameji. E aí, o que é interessante, que Ossameji, na guerra que teve em Italabi, os filhos da senhora já diz que pode ser deflagrado guerra, ainda porque o Batalá também teve que se defender de guerra, o algodão teve que se defender de guerra, então fala de coisas que estão manchando a imagem, a vida da pessoa. E o Quanado também, né? O caminho de Italabi. Esse é o caminho de Italabi, que a gente não pode nem falar ali tudo, porque fala de uma cerimônia secreta de Ifá. Mas, de toda forma, já está falando em Ifá que o ideal é que as pessoas procurem estar em ambientes que sejam salutares, saudáveis, de perspectiva de vida e de crescimento. Quando eu crescer, eu vou falar bonito igual ele. Boa. Tu não cresce mais não, cara. Porra, ainda vou falar bonito, é vilipendiando. Você tá pequenininho. Rapaz, eu fui no Aurélio, o Aurélio já morreu, né? Fui no Google e... Não tinha lá. A palavra inventada do Gundadil. Bom, e aí já tá falando que a gente precisa estar entre os nossos semelhantes.
E quando a gente não pode estar entre os nossos semelhantes, a gente precisa provocar para que estejam lá. Porque existe, por exemplo, muita gente que mora em comunidades que são permeadas pelo tráfico de drogas, que são atingidas acerca aí de milícias armadas, de qualquer tipo de banditismo e coisas desse tipo de esfera. Exército de Cristo, Exército de Israel e tudo mais. E tá falando que as pessoas, às vezes, elas não se sentem pertencentes a esses lugares. Só que se a gente fica, por exemplo, eu não estou falando mal de quem mora em comunidade de baixa renda, pelo contrário, porque, por exemplo, eu morei em Cidade de Deus, morei na favela da Praia do Duque de Caxias, até tá morando nos dias de hoje para a Zona Oeste, para essa parte daqui, Bangu, enfim, não era favela em Bangu, mas era um lugar de baixa renda, obviamente, tá? Então, o que acontece? A gente precisa se cercar de coisas, ambientes, locais que são melhores, pessoas que são melhores, para que isso nos traga a grande vontade de crescer, a necessidade de nos igualar, de estar no mesmo patamar que as outras pessoas. E se você acaba nivelando por baixo, a tendência que a gente tem é simplesmente enfrentar a derrota. Hoje a gente experimenta um fenômeno diferente no mundo de orixá, no mundo de santo, que é justamente a qualificação profissional e a qualificação de estudo das pessoas que compõem o candomblé, a umbanda, a quimbanda, e fala o que quer que seja. As pessoas estão se formando melhor, estão tendo trabalhos melhor, e isso tudo se deve a algumas políticas públicas, como FIES, ProUni e tudo mais. A gente passou já a ter um pouco de vez. A gente já consegue já fazer uma faculdade, graças ao Olofim, graças ao Lodumário. Então é isso que fala esse refrão. Diga-me com quem tu andas, com quem você é. Se você anda com aquele menino que tá na pracinha o dia inteiro, apertando lá o que quer que seja, o fumo proibido, tá? Ali, aí faz uma barra, faz outra barra, joga uma bola, chega em casa, você obviamente vai acabar sendo nada como ele. Agora, se você anda no meio de pessoas que se atiram para a vida de forma a labutar, abrir uma empresa, que tem um pensamento sempre crescer, a vida vai funcionar dessa forma para você. Isso falei falsamente, vai, Marcinho. Tá tudo muito bem dito, muito bem colocado aqui pelos meus abures. E é isso. Eu sempre que me deparo com essa frase, né, diga-me com quem andas e te direi quem és, eu me lembro que Judas, por exemplo, andava em excelentes companhias, né? Então, muitas das vezes, o ambiente não vai determinar exatamente quem você será. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Mas, logicamente, a sua personalidade, o seu caráter é que vem à frente do ambiente onde você vive, onde você se coloca. Agora, gente, é claro que nós devemos nos aproximar e caminhar junto daqueles que pensam parecido conosco. E aí é uma coisa que me causa muita estranheza, porque eu tenho muitos amigos, muitos, pessoas muito queridas de vários contextos da minha vida e que hoje estão no campo da extrema-direita, concordando com essas loucuras todas que esse povo apregoa. E eu fico olhando para o sujeito e pergunto assim: pô, você não é racista, você não é homofóbico, não é machista, não é xenofóbico, por que você pensa igual a essa galera? E as respostas são sempre as mais pouco convincentes, mas ao mesmo tempo uma busca, sabe, de gerar uma identidade, porque no geral são pessoas que se desiludiram com a esquerda e ficaram diante de um imenso vazio e que acham que hoje a direita pode preencher. Então essa busca pelo como é que chama mesmo a expressão? Pelo grupo da mesma plumagem, né? Pela a necessidade de estar ali sendo aceito numa determinada coletividade, denota, na verdade, muitas das vezes, uma carência emocional muito grande que passa pelo viés político. Sempre passa pelo viés político. E aí é interessante porque o pessoal da área psi está batendo nisso o tempo todo, né? Que a questão hoje que a gente está vivendo no nosso país, essa dicotomia entre direita e esquerda, entre nós e eles, né? Estamos aqui, quem está do outro lado é nosso inimigo, tem mais aqui um
é uma questão, antes de tudo, psicológica, mental, Sim. né? De uma questão de saúde mental. Até onde entram as massas de manobra. Pois é, como eu falei. então se a gente não pensar, primeiro, que as pessoas precisam encontrar a sua própria cura interior, a gente não vai encontrar a cura política do país. Porque é um processo que começa, antes de tudo, no tratamento do indivíduo. Chega lá e fala assim, meu irmãozinho, vamos conversar. Com calma, com carinho, com afeto, respeito, né? Respeitando aquela maluquice que o cara traz ali na cabeça dele. Mas, pô, vem cá, vamos. Chega mais, né? Não dá, tem coisa que não dá. Então, acho que o refrão aí de Essa Mendes coloca muito essa questão aí e passo adiante para a gente começar a nossa só um entrevista. complemento, Marcião. Eu acho Sim. que uma das grandes provas que tudo pode se evoluir, e a gente vive algum da meio bem assim. O Sagrado Podcast existe, né? Ele existe com 3 pessoas extremas diferentes. Eu tenho uma personalidade totalmente diferente do Márcio e do Gundadil. O Gundadil, personalidades totalmente diferentes do Márcio e de mim. E o Márcio também com personalidades diferentes do Gundadil e de mim. E é legal porque a gente se respeita. A gente, às vezes, tem nossas tretas. Não concordo, não aceito, pá, não sei o quê. Ele chega em votação. Mas é o que está fazendo Eu hoje. sempre não concordo. Eu vou perder, mas eu vou marcar minha posição. Vou deixar registrado Vou aqui. deixar minha opinião. registrado. Vou fazer meu. Vou fazer meu. Vou fazer bico, vou ficar de bico. Vou fazer meu. Mas a gente não fica de mal, meu não. A gente barulho. não fica de mal, não. Não fica, não. Mas são diferenças que faz o podcast hoje evoluir como está evoluindo. Um respeitando o outro, indiferente da idade, do conhecimento, de qualquer coisa. E é isso que é legal. Quando você se respeita e faz acontecer, tudo funciona muito bem. Bom, Buruboia Bocheche, gente, está chegando agora o grande momento da noite, que é sempre a cereja do bolo, e tá aqui o babá Eduardo Acosta. Mas antes de ele começar a falar, está sem comercial, a gente está formulando comercial ainda por conta de questões de política do YouTube. Solta aí a vinheta de abertura.